Olá, pessoal. Continuando a revisão de Python, nós vimos na aula passada tipos bastante comuns, né, que é o string, as listas, as tuplas e os conjuntos. E marcamos aí a diferença básica entre os três. Agora eu vou falar sobre um conceito que aparece nas listas, que é o conceito de clonagem. Vamos falar também sobre os dicionários, né? Então eu vou criar aqui mais um notebook e eu vou renomear ele como clonagem. Bom, de que se trata esse conceito de clonagem? Vamos imaginar uma questão simples. Eu pego um número, uma variável, que é x igual a 1, y igual a 2. Aí tudo bem. Se eu for imprimir x, vai dar 1. Se eu for imprimir 2, vai dar 2. Aí não tem grandes problemas. Agora, o que acontece se eu chegar agora e disser assim, que o meu y é igual a x? Se eu imprimir y, quem ele vai imprimir? Bom, se y é igual a x, ele vai jogar esse 2 fora, vai ficar com 1, né? Print y vai dar 1, certo? Tudo bem. Agora, vamos supor que agora eu diga que x é igual a 5. Isso mexeu no valor do y? Você vê que eu não fiz uma atribuição agora direta ao y. Eu disse que y é igual a x. Não foi uma atribuição direta de número. Eu fiz y igual a x. Quando eu faço x igual a 5, eu mexo no y. Vamos ver o que acontece? O que está valendo em y? Continua valendo 1. Não mexi. Tá? Então, uma coisa não afetou a outra. Né? Agora, vamos imaginar que nós estamos trabalhando com listas. Listas, você lembra, é com colchete, tá? Então, vou pegar minha primeira lista, x igual colchetes. A lista, ela pode ter tipos diferentes, tá? Não precisa, eu dei o exemplo passado, foi tudo inteiro, tudo tipo inteiro, né? Mas ela pode ter listas diferentes. Então, vamos colocar uma banana 2, 3. Essa é a minha primeira lista. Tá bom, vou fazer exatamente o que eu fiz no exemplo de cima. Y vai ser minha segunda lista. Então, Y, na verdade, minha segunda lista, ela é igual a X. Tá? Tudo bem. Y é igual a X. Se eu for imprimir Y, vai dar banana 2, 3. Né? Não tem muito mistério. Né? Agora, vamos supor que eu vá alterar o meu elemento da lista. Lista eu posso alterar elemento, né? O meu elemento primeiro da minha lista, ela não é mais banana, ela é pera. Tá? Alterei meu primeiro elemento, sempre lembrando que conta do zero. Se eu for imprimir x, eu vou ter quem? Bom, eu troquei a banana ali, vai ficar pera 2, 3, né? O primeiro elemento eu troquei por pera, porque eu troquei o x, né? Não é isso? É exatamente a situação anterior que eu fiz. Na anterior, eu fiz x igual a 5, né? Alterei x. Agora, e se eu imprimir o meu y agora? O que vai ter lá? Pera. Perceberam a diferença? Para as listas, ele meio que guardou, ele não está fazendo essa independência, ele está guardando, quando ele grava uma lista, ele grava o endereço inicial da lista, não é um ponteiro para o início da lista. Então, quando você fez y igual a x, você está dizendo a lista y, ela vai estar apontando para o mesmo endereço de memória que a lista x. Então, se você mexe na lista x, automaticamente você está mexendo na lista Y. Olha a confusão que isso não vai dar. Vamos supor que você fale o seguinte, cara, mas eu não quero que tu mexa nas minhas variáveis, eu quero que a x e y sejam variáveis independentes. Bom, então, nesse caso, você não deveria fazer y igual a x, como você fez. Você deveria
clonar a variável x. Eu quero uma variável y independente, que seja o mesmo conteúdo que x. Então, eu vou pegar y igual a x dessa maneira aqui, ó. É uma lista, é a mesma lista de x com todos os valores de x. Então, y é x, todos os valores de x. Isso daqui vai me fazer o quê? Se eu der print x, é minha lista x, que é a com pera. Se eu der print y, vai dar a mesma coisa, né? Porque eu estou igualando uma com a outra. Também vai dar print y. Agora, se eu mexer em x agora, experimenta mexer x agora, pegar o primeiro elemento e eu vou trocar agora para uva, tá? x0 é uva. Se eu der o print x, vai aparecer lá a minha uva no primeiro, certo? Se eu der o print y, o que vai ter? Vai ter o pera, é o inicial. Percebeu que agora ficou independente? Então, quando você for copiar listas, você tem que ter o cuidado de você, se você quiser manter a independência, né? Que é o que você, a maioria das vezes, vai querer manter, né? Você fazer a clonagem disso. Você tem que clonar a lista. Não é simplesmente fazer lista 1 igual a lista 2. Né? Você tem que fazer lista 1 é igual a lista 2, todos os elementos da lista 2. Que aí ele sabe que vai levar os elementos, os valores, ele não vai levar o endereço. Se você fizer simplesmente isso, lista 1 igual a lista 2, ele vai levar o endereço. E aí vão estar apontando para o mesmo lugar. E aí não vai estar garantido a independência. Esse é o primeiro conceito de clonagem. Agora eu queria falar o conceito de dicionários, tá? O que é um dicionário? Dicionário parece bastante intuitivo que seja um dicionário, né? Bom, aqui, no caso aqui, porque eles estão em lista 2, não estão definidos, né? Então, eu quero apagar essa célula, vou dar um cortezinho aqui, tá? Bom, dicionários. Vou dar um exemplo aqui de um dicionário. Vou chamar minha variável, vou chamar de dis, tá? E o dicionário vai ter essa mesma coisa aqui, as chaves dos conjuntos, tá? Só que ela é um conjunto de par de valores, tá? Então, um dicionário típico. Eu quero um dicionário que converta meses em números, tá? Então, Jean, ele vai estar valendo, ó, 1. Feve vai estar valendo 2. Março vai estar valendo 3. Tá? Eu não vou fazer por todos os meses, só já deu para perceber como é que funciona aqui o esquema, né? Então, eu montei meu primeiro dicionário, tá? Então, eu tenho, se eu quiser chamar o mês 1, eu dou dicionário Jan. Vai me retornar o valor 1. Esse primeiro elemento, eu vou chamar ele de key, de chave. E o segundo elemento eu vou chamar de valor, tá? Então, quem é o valor da minha chave janeiro? É 1, tá? Então, esse é o meu dicionário, tá? O que mais que eu posso fazer com os dicionários? Bom, você pode me dizer quem são as chaves dos meus dicionários. Eu tenho uma função para isso, que se chama dicionário.keys. Aí ele vai me listar as minhas chaves. Ó, dicionário.keys, ela vai ser janeiro, fevereiro e março. Eu vou recuperar numa lista só as chaves. Ou posso recuperar numa lista só os valores. Disse.values. Ele vai retornar numa lista só o 1, 2, 3. Só os valores. Tá? Para eu acrescentar elementos no meu dicionário, né? Eu parei em março, eu quero acrescentar para o abril. Né?
Então, eu quero acrescentar o abril. Então, eu vou falar disse, meu dicionário, tá? E simplesmente coloco aqui abril, ABR, né? ABR igual a 4, tá? Se eu chamar meu variável disse, ele vai acrescentar o 4. Então, você veja que é bem simples eu acrescentar elementos a esse meu dicionário, né? Esse meu dicionário, eu posso estar acrescentando elementos. Ou posso estar também apagando elementos. Para apagar elementos, eu dou o comando del. Del disse, por exemplo, o março. Março. E vamos ver o que acontece. Como eu disse, o disse, ele sumiu com março, tá? Então, esse seria o meu del para eu verificar para apagar. E tem uma outra interessante, tem um comando, por exemplo, vamos supor, eu já montei meu disse, né? Minha variável disse, ela tá com janeiro, fevereiro e abril, né? Aí vamos supor assim, que eu quero perguntar, que eu quero chamar minha variável x, vai ser assim, eu quero saber se março está nesse dicionário, se minha chave março está aqui dentro. Então, eu vou botar x igual março in disse print x. Falso. Não tem. Vamos perguntar se x igual a janeiro. Janeiro in disse. Então, esse comando in, ele é muito utilizado. E o janeiro está lá dentro? Tá, é true. Então, eu tenho uma variável booleana aí. Então, esse comando in, ele vai permitir se o dicionário tem aquela chave ou não. Então, essa aula para tratar de dois conceitos que são fundamentais: o conceito de clonagem e o conceito de dicionários. Muito obrigado, então.